A morte de Lampião em Angico foi contada como uma emboscada perfeita. Mas quem viveu naquele sertão sabia que nada ali foi por acaso. E a verdade que ninguém contou ficou enterrada por décadas no silêncio do povo que guardou o segredo. O acampamento de Lampião em Angico está respirando diferente naquela véspera que será a última. A estrutura física permanece a mesma, rochas que protegem, sombras que ocultam, poeira que flutua. Mas há algo que mudou no ar que é invisível, mas tangível demais. O calor do sertão não é calor comum daquele dia, é calor que sufoca de forma que machuca a respiração. A poeira que levanta não dança como dança, permanece suspensa como se esperasse algo inevitável. E o vento que sempre sopra permanece quase imóvel, como se prendesse respiração também. Os cangaceiros estão ali, mas não estão ali no sentido que importa. Seus corpos estão presentes, mas suas mentes viajaram para lugar que ninguém consegue acompanhar verdadeiramente. Há cansaço que não é cansaço comum de combate, é cansaço que vem de meses de fuga e pressão constante. Há olhares que se cruzam sem conversa, porque conversa ficou desnecessária quando morte fica tão próxima que consegue ser sentida na pele. Coiteiro chega naquela tarde, chegada que parece casual, mas que é anunciada por tensão que viaja mais rápido que cavalo. Ele vem de aldeia próxima, com informações que são vagas demais, com expressão que conta história que sua boca não consegue articular. Traz rumor de que volante foi avistada à distância. Traz notícia de que coronel está nervoso demais em capital. Traz presságio que não consegue ser ignorado. Lampião o escuta de forma que é distante, escuta informação que já conhecia, porque o sertão fala para quem consegue escutar, e Lampião aprendeu a escutar o sertão há muito tempo. E há algo na forma como o coiteiro fala que não combina, há certa hesitação que é não dita, há certas pausas que significam mais que palavras que vêm. A história oficial diria que a emboscada foi produto de acaso e sorte militar, mas quem conhecia aquele sertão sabia que acaso não existe, que tudo é resultado de cadeia de decisões que começaram muito antes de primeira bala ser disparada. Quem conhecia aquele sertão sabia que havia sinais que Lampião viu e que escolheu não falar em voz alta, porque já tinha compreendido que falar em voz alta não mudaria nada. Há detalhes que a história oficial nunca menciona, a presença de certos homens que desaparecem dos registros, a movimentação de patrulhas que não consta nos autos, há conversas entre coronéis que foram destruídas de propósito, há ordens que existiram, mas que ninguém consegue encontrar porque foram apagadas. O sertão observa, rochas que cercam o acampamento têm olhos de testemunha que não esquece, árvores que veem tudo e que não falam com ninguém registram cada movimento, poeira que é memória viva do sertão guarda cada verdade que será negada depois. Há uma tensão silenciosa entre os líderes do bando que é quase palpável. Lampião, que é rei absoluto e que nunca pediu permissão a ninguém, está pedindo permissão ao próprio destino para que chegue sem ser visto. Corisco, que é quase tão letal quanto seu líder, está observando caminhos de fuga que todos sabem que não funcionarão. Maria Bonita, que é guerreira, que não aceita a derrota, está aceitando que há derrota que não consegue ser evitada. O clima que paira sobre o acampamento é fúnebre sem que morte tenha sido anunciada em voz alta. É clima que é quase velório que antecede sepultamento. É clima que diz que aquela noite é a última noite antes de tudo mudar para sempre. A noite cai como cortina de teatro que encerra o primeiro ato. As estrelas aparecem como se estivessem em cerimônia de despedida. O vento que antes estava preso finalmente se libera e sopra de forma que é quase um sussurro de lamento que vem da própria terra. E naquela noite, alguém saiu do acampamento sem ser visto por ninguém que poderia testemunhar. A história oficial conta que foi emboscada perfeita, resultado de vigilância militarmente impecável. Mas aqueles que viveram no sertão e que conseguiram viver depois de Angico sabiam que história oficial era história que alguém decidiu ser verdade porque era mais fácil que verdade real ser admitida publicamente.
Havia teorias que circulavam em sussurros entre coiteiros que viviam nas margens do cangaço. Havia histórias que viajavam em carroças de retirantes que passavam de aldeia para aldeia. Havia versões que variavam porque cada pessoa que viu algo guardava sua parte de verdade como tesouro que não poderia compartilhar sem risco de morte. A pressão sobre os coiteiros era bem conhecida. Coronéis mandavam mensagens que eram quase convites para a traição. Volantes visitavam casas de forma que era ameaça velada. Governo oferecia recompensa que era equivalente à maior riqueza que coiteiro simples conseguiria ver em vida inteira. E havia homens que quebram. Há sempre homens que quebram quando pressão é suficientemente forte e quando a alternativa é morte de família. Havia coiteiro que conhecia a localização do acampamento porque havia oferecido água uma vez quando Lampião estava morrendo de sede. Havia coiteiro que havia rezado para que Lampião encontrasse salvação. Havia coiteiro que havia reconhecido que havia alguém ali que era tão humano quanto qualquer um, apesar de ser lenda. Mas havia também coiteiro que ouviu o coronel dizendo que seria perdoado de dívidas se apenas dissesse onde estava Rei. Havia coiteiro que ouviu o volante prometendo que sua filha teria a oportunidade de ir para a escola se simplesmente apontasse ponto de água onde cangaceiros bebiam. Havia coiteiro que simplesmente não conseguiu mais suportar peso de escolher entre lealdade a homem que era criminoso e segurança de família que era tudo que tinha. Os depoimentos das volantes que sobreviveram continham contradições que estavam ali escritas nos autos, mas que ninguém parecia ver. O primeiro relato disse que encontraram acampamento por acaso durante patrulhagem. Segundo relato disse que receberam informação de guia local. Terceiro relato disse que foi resultado de meses de vigilância contínua. Mas 3 histórias diferentes nunca agregam verdade, agregam dúvida. A movimentação da volante durante a madrugada que antecedeu o massacre deixou rastros que foram documentados depois. Soldados viajaram de forma que era muito rápida demais se não soubessem exatamente aonde iam. Chegaram ao ponto de ataque sem ter de fazer reconhecimento que consumiria horas de tempo precioso. Posicionaram-se de forma que era calculada demais para ser resultado de improviso. Como conseguiram chegar tão perto do acampamento sem serem ouvidos, é a pergunta que ninguém conseguiu responder adequadamente. Cangaceiros tinham um sistema de vigilância que era tão eficaz quanto qualquer coisa que governo conseguisse construir. Tinha homens que dormiam com olhos abertos, de forma figurativa. Tinha sentinelas que conheciam cada som do sertão. Mas naquela noite todos falharam ao mesmo tempo, de forma que era coincidência que era muito grande para ser verdadeira. Lampião começou a andar pelo acampamento antes de amanhecer, como quem está procurando por coisa que perdeu, mas que sabe onde vai encontrar. Seus olhos varrem sombras que cercam rochas. Seus passos levam-no para matagal que é limite do acampamento. Seu rosto está marcado por aceitação de algo que ele conhecia desde antes de checar coiteiro. Chegar coiteiro chegar. Ele para em ponto específico e olha para a mata como se conseguisse ver através da escuridão que envolve tudo. Há comunicação silenciosa acontecendo entre Lampião e sertão. Há entendimento entre homem que é rei de marginalizado e terra que é rainha de esquecido. Há aceitação que viaja entre ambos de forma que é quase sagrada. Os homens do bando o observam, mas não aproximam, porque há coisa no ar que diz para permanecer à distância. Há qualidade que é quase funeral naquele momento que é o último antes de tudo mudar. Maria Bonita caminha até Lampião, mesmo sabendo que não deveria. Coloca a mão em seu braço de forma que é comunicação de todo o amor que carrega naquele corpo que vai morrer em poucas horas. Você poderia fugir ainda, ela sussurra. Não. Ele responde, e sua voz é quase vento que sopra. Porque sertão já decidiu, porque verdade já foi escrita em pedra, porque há coisa que é maior que fuga individual. E então, antes do sol nascer, antes do momento em que tudo mudaria para sempre, alguém ouviu um sussurro vindo da mata. Era sussurro que era despedida, era sussurro que era confissão.
Era sussurro que era traição que tinha nome e rosto, mas que ninguém conseguiria nomear, porque nomear seria admitir que havia mais verdade fora da versão oficial. O nascer do sol em Angico, naquele dia, chegou de forma que era diferente de todos os outros amanheceres que aquela terra tinha visto em séculos. A luz não veio gradualmente, veio como explosão que rasgou a noite de forma brutal. O horizonte, que era preto, tornou-se vermelho de forma que era quase presságio de sangue que viria. As primeiras cores que apareceram eram cores de guerra que era antiga demais para ter começo claro. O silêncio absoluto que precedeu os disparos era a qualidade de silêncio que era quase entidade própria. Era silêncio que tinha peso e substância. Era silêncio que era testemunha de momento que seria importante demais para ser esquecido. Era silêncio que era quase oração muda do sertão para aqueles que iam morrer. E então veio o primeiro tiro. Não houve aviso. Não houve grito de comando de volante. Houve apenas disparo que rasgou o ar e que ecoou por todo o sertão como se toda a terra gritasse ao mesmo tempo. Aquele primeiro tiro foi o momento em que verdade deixou de ser histórico e tornou-se presente que machuca. A claustrofobia da emboscada era completa e que não deixava espaço para fuga ou salvação. Os cangaceiros estavam em posição que parecia refúgio, mas que era a armadilha que tinha sido construída há tempo. Rochas que deveriam proteger tornaram-se paredes que não deixavam saída. Matagal que deveriam oferecer cobertura tornaram-se prisão que tinha tiros vindo de todos os lados simultaneamente. Maria Bonita gritou por Lampião da forma que apenas mulher que ama consegue gritar. Seu grito foi som que ecoou acima do barulho de rifles disparando. Seu grito era protesto contra destino que sabia que vinha. Seu grito era rejeição de morte que era inevitável. Seu grito era som de amor que era maior que sobrevivência própria. Lampião respondeu não com grito, mas com ação que era quase ritual de aceitação. Levantou seu rifle e começou a disparar, não para escapar, para garantir que morte que viria seria a morte que era lembrada. Seus disparos eram mensagem em código de que havia vivido como tinha decidido viver. A posição dos cangaceiros quando caíram não era posição de rendição, era posição de resistência até fim. Alguns caíram de frente para o inimigo, como se estivessem enfrentando o destino cara a cara. Outros caíram protegendo companheiros, como se ainda houvesse tempo para salvar alguém. Alguns caíram em posição que sugeriu que chegaram a pontos que teriam proporcionado melhor posição defensiva se tivessem conseguido chegar. Havia detalhe que a versão oficial não conseguiu explicar de forma satisfatória. O primeiro tiro, aquele que iniciou o massacre, parecia ter vindo de ângulo que não condizia com o posicionamento da volante conforme foi descrito depois nos autos oficiais. Se primeira bala tinha vindo da direção que os soldados afirmavam, ela teria ido em trajetória que era geometricamente impossível baseado em onde corpos foram encontrados depois. Havia silêncio que era mais alto que todos os tiros. Era silêncio de Maria Bonita quando caiu. Era silêncio de Lampião quando compreendeu que era o fim. Era silêncio de sertão inteiro que assistiu morte de homem que tinha sido rei de seu deserto. A poeira que levantou durante combate não desceu, permaneceu suspensa, como se recusasse deixar ir aquilo que tinha visto. Sangue que molhou terra não foi absorvido, permaneceu viscoso como protesto da própria terra contra a morte que tinha sido cometida. Sertão inteiro virou testemunha de momento que seria negado depois. Se você quer continuar ouvindo as histórias que o sertão guardou em silêncio profundo, histórias que foram enterradas em areia e rocha porque havia interesses demais para que fossem contadas, siga acompanhando o Sertão Oculto. Porque aqui a gente não teme a verdade que machuca. A gente conta aquilo que merecia ter sido dito há décadas, mas que foi silenciado por poder. Os corpos que caíram naquele dia foram corpos de homens que eram mais do que aquilo que história contou depois.
Foram corpos de homens que foram alvo de vendetta governamental que era pessoal demais para ser apenas justiça. Foram corpos que foram dispostos de forma que era mais propaganda que respeito aos mortos. E quando o pó baixou e o ar finalmente começou a clarear, quando o sertão começou a respirar novamente, como se estivesse estado prendendo a respiração durante toda a eternidade, havia algo no chão que contradizia tudo aquilo que a Volante contou nos seus depoimentos posteriores. A descoberta misteriosa que permaneceu oculta durante décadas estava escondida entre rochas que cercavam o local do massacre. Era objeto que não deveria estar ali. Era objeto que deveria ter sido encontrado pelos primeiros investigadores, mas que desapareceu do inventário oficial porque sua presença mudava a história completamente. Era caneca de estanho que tinha marca de proprietário específico. Caneca que pertencia a coiteiro determinado que havia desaparecido na noite anterior ao massacre. Caneca que estava em local que era impossível de ser explicado pela versão oficial, que dizia que coiteiros não estavam próximos ao acampamento. Caneca que era prova de presença de traidor no local exato, em momento exato, que permitia passagem para a Volante. A comparação entre versão oficial e relatos ocultos que circulavam entre sobreviventes do cangaço revelava lacunas que eram tão grandes que conseguiam ser vistas de distância longe. Volantes que sobreviveram contaram história de emboscada que foi resultado de planejamento perfeito. Mas coiteiros que viram com próprios olhos contaram história muito diferente. Contaram que viram um homem específico conversando com soldados na madrugada. As lacunas eram específicas demais para serem erros. Distância dos tiros não combinava com o posicionamento que foi relatado. Trajetória dos disparos sugeria ângulo que era impossível se atiradores estavam onde afirmaram estar. Alguns corpos estavam separados de forma que sugeriu movimento de pessoas vivas depois do combate terminar. Movimento que não foi documentado em nenhum relatório oficial. Direção do ataque não era aquela que foi registrada. Certas rochas tinham marcas de rifles que apontavam para a origem de tiros que era diferente daquela que soldados juraram ter vindo. Havia espaço entre onde oficialmente se dizia que Volante estava posicionada e onde marcas de evidência deixadas sugeriam que disparos realmente vieram. Havia corpos que estavam em posição que sugeriu que conheciam perigo que vinha. Posição de defesa que era calculada demais para ser reação de homens que foram surpreendidos. Se realmente havia sido emboscada de improviso, posição dos corpos teria sido diferente, teria sido desorganizada, teria sido posição de homens que foram pegos desprevenido. Mas não era, era a organização que era quase estratégica em sua disposição. Evidências sumidas dos autos oficiais incluíram documentação de certos objetos encontrados. Havia armas que desapareceram de inventário. Havia balas que não foram contabilizadas. Havia tesouros pequenos que pertenciam a Lampião e que nunca foram recuperados pelos investigadores, mas que desapareceram mesmo assim. Um sobrevivente do cangaço, homem que tinha sido soldador e que tinha visto combate de posição que lhe dava perspectiva única, contou versão que permaneceu oculta por 40 anos. Contou que havia ouvido o grito de traição vindo de boca de cangaceiro específico. Contou que havia visto o movimento de homem que desapareceu na madrugada retornando com uniforme de soldado. Contou que havia presenciado o momento em que certas rochas foram removidas de forma que criou passagem onde não havia havido antes. Mas aquele sobrevivente nunca pôde falar publicamente porque seu próprio nome estava em listas de procurados. Sua verdade foi guardada como segredo que era morte se o manter. E quando finalmente falou em idade avançada, quando morte era próxima demais para importar, suas palavras foram registradas, mas não foram acreditadas, porque versão oficial já tinha sido petrificada em pedra. Havia intrigas políticas que eram viscosas demais para serem ignoradas. Coronéis que tinham interesse em morte de Lampião porque Lampião tinha roubado de alguns deles. Governo que tinha interesse em morte de Lampião porque símbolo de Lampião era maior que a autoridade que governo representava. Havia acordo entre diferentes forças que tinham objetivos diversos, mas que convergiam em ponto único: morte do rei do cangaço. E havia coiteiro específico que foi o nexo disso tudo. Homem que foi promessas que foram feitas, promessas de perdão de dívidas, promessas de salvação de família, promessas que foram quebradas depois que verdade foi entregue, porque verdade entregue e verdade confirmada por morte são coisas diferentes.
O clima da investigação que foi feita depois foi clima de encobrimento que era tão óbvio que ofendeu qualquer pessoa com capacidade de pensar. Perguntas foram feitas apenas para que fossem ignoradas respostas. Testemunhas foram ouvidas apenas para que suas palavras fossem descartadas. Evidências foram recolhidas apenas para que desaparecessem de forma misteriosa. Havia detalhe que mudava absolutamente tudo naquela narrativa que foi construída como verdade histórica. Detalhe que revelava que massacre em Angico não havia sido emboscada perfeita, mas havia sido resultado de conspiração que tinha múltiplas caras e múltiplas motivações. Detalhe que o sertão nunca esqueceu, porque sertão é memória que vive em pedra e em vento. A investigação que circulava em sussurros entre anciões que viveram aquele tempo chegava à conclusão que era diferente daquela que livros de história tinham registrado como fato. História oficial era história que era convenientemente simples. Emboscada militar que foi resultado de competência estratégica de força de segurança. Mas história real era história que era complexa demais para ser admitida em documentos oficiais, porque documentos oficiais são criados por poder que tem interesse em certas verdades permanecerem ocultas. O peso emocional da morte de Lampião e Maria Bonita não era peso que era calculado em números de vidas perdidas. Era peso que era ancestral, era peso de comunidade inteira que viu símbolo de resistência ser apagado de forma que foi orquestrada por múltiplas mãos. Era peso de saber que havia possibilidade de diferentes desfechos se certas escolhas tivessem sido diferentes. Maria Bonita morreu da forma que viveu, ao lado de homem que amava incondicionalmente. Sua morte não foi morte de mulher que foi vítima de circunstância. Sua morte foi morte de guerreira que escolheu estar ali e que recusou fugir mesmo quando oportunidade havia. Seu corpo, que foi encontrado depois, estava posicionado de forma que sugeriu que havia morrido protegendo ou lutando, não rendendo. As consequências para Bando foram consequências que ecoaram por décadas. Alguns sobreviventes foram perseguidos até fim de dias deles. Alguns desapareceram em circunstâncias que eram misteriosas demais para serem acreditadas como acidentes. Alguns conseguiram desaparecer em profundidade do sertão onde o governo não conseguia penetrar com autoridade. Corisco, aquele que era quase tão letal quanto Lampião, foi capturado depois e sua morte foi espetáculo que foi organizado para demonstrar poder de Estado. Sua morte não foi morte de homem em combate, foi execução que foi publicizada para servir como aviso para aqueles que fossem pensar em desafiar a autoridade. A teoria final mais forte que emergia de tudo que havia sido observado era a teoria que era devastadora em sua simplicidade. Lampião não havia sido morto por emboscada aleatória resultado de vigilância militar competente. Lampião havia sido morto porque havia acordo entre múltiplas partes que decidiu que morte dele era a solução necessária para problema que era político, antes de ser militar. Havia governo que queria símbolo de Lampião removido, porque símbolo era a ameaça à legitimidade de autoridade que governo representava. Havia coronéis que queriam morte de Lampião porque Lampião tinha roubado de eles e porque Lampião representava a classe de homem que não poderia ser controlado por poder tradicional. Havia volantes que queriam vitória militar, que seria vitória para a carreira de oficiais que comandavam expedições. E havia coiteiro que foi intermediário que conectava todas estas motivações. Homem simples que foi pego entre engrenagens que eram muito maiores que ele conseguia compreender. Homem que quis salvar família, mas que descobriu depois que verdade que entregou não salvou nada, apenas adiou o sofrimento. O sertão nunca esqueceu aquela verdade porque sertão não consegue esquecer. Terra guarda memória de tudo o que acontece nela. Rochas registram cada passo de homem que caminha sobre elas. Vento carrega a história de cada morte que testemunha. E poeira que levanta é memória viva de eventos que foram emperrados, mas que continuam vivos. Havia evidência que era irrefutável se alguém quisesse olhar verdadeiramente,
marca de carroça na terra que sugeriu que há movimento de material depois que combate terminou. Havia pegadas que não eram pegadas de volante, mas que eram pegadas de homem que calçava sapato de coiteiro. Havia disposição de rochas que sugeriu que havia passagem que foi criada, mas que foi escondida depois para não deixar rastro evidente de traição. Os livros que foram escritos depois falaram da emboscada perfeita, como se verdade fosse tão clara e tão simples que não precisava questionar. Os livros falharam em mencionar que perfeição de emboscada era perfeição de conspiração, era resultado de acordo entre múltiplas partes que tinha razões que eram tão humanas quanto qualquer coisa que existe. O sertão falou do silêncio que precedeu o primeiro tiro, porque silêncio é mais eloquente que palavras para aquele que consegue escutar. Silêncio era silêncio de destino que estava sendo confirmado. Silêncio era silêncio de sertão inteiro que sabia a verdade e que estava guardando verdade como um tesouro que não poderia ser compartilhado. Entre uma história e outra, entre história oficial que era escrita em tinta e história verdadeira que era escrita em pedra, ficou a verdade que Angico guardou por décadas. Verdade que era verdade de traição que era pessoal demais para nomes serem nomeados. Verdade que era verdade de decisão política que era importante demais para ser admitida. Verdade que era verdade de sertão inteiro que foi cúmplice em silêncio, porque silêncio era forma de respeitar morte, que foi morte de símbolo que era maior que o indivíduo. A morte de Lampião em Angico não foi fim de história, foi transformação. Foi momento em que símbolo deixou de ser homem vivo e tornou-se lenda que transcendeu a morte. Foi momento em que verdade começou a viajar de forma silenciosa, de boca a boca, entre aqueles que guardavam a memória do sertão verdadeiro. Os livros fecharam aquele capítulo. O sertão deixou o capítulo aberto para a eternidade.